Olá, seja bem-vindo ao programa Traduzindo Direito, seu momento informativo para aqueles que se interessam pelos assuntos jurídicos do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador e hoje entrevistado do dia, e junto comigo está o Vini e o Renan. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Bem, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão bacana. Renan, muito obrigado por estar aqui conosco novamente e ao nosso ouvinte. Hoje vamos explorar o mundo fascinante das startups, focado nos aspectos jurídicos que todo empreendedor deve conhecer para evitar alguns percalços que tem nesse caminho, que ainda é um pouco nebuloso, mas também o final é muito glorioso, quando você consegue os objetivos da empresa. Então, descomplicando um pouco esse jargão jurídico e para tornar ele acessível para todos, o que é uma startup? Vamos lá. Quando a gente fala em startup, a gente fala em tecnologia, em inovação. A primeira coisa que as pessoas pensam em startup é esses caras aí malucos, esses homens, essas mulheres malucos aí que ficam no mundo da tecnologia. E essa ideia surge porque as primeiras startups que surgiram já tem um tempo, na década de 70, vieram para quebrar paradigmas. Elas vieram com inovações, vieram com tecnologia e quebraram paradigmas para achar soluções de problemas que as empresas tradicionalmente não conseguiam. Então elas vinham naquele modelo tradicional, tinha vários problemas, não só problemas de gerenciamento da empresa, mas também problemas de consumo da sociedade que eles viam lá. É muito comum no linguajar das startups, assim, eles tinham uma dor e não tinham como solucionar esta dor do problema tradicional. E aí vem essas pessoas, vendo essa situação de dor, muito criativas, muito inteligentes, inovadoras, com sangue nos olhos, vamos dizer assim, de trazer algo novo. Eles conseguiram quebrar vários paradigmas e trazer uma solução para essas dores. E aí começa essa ideia de startup. Tá? Como está ligado com a tecnologia, as startups também são associadas com os avanços tecnológicos. Tá? Não se sabe, igual aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Então, será que as tecnologias se inovaram para as startups ou será que as startups se inovaram em razão das inovações tecnológicas? Acho que estão ali ligadas, estão juntas, né? Mas elas estão diretamente conectadas com a tecnologia. Conforme a tecnologia avança, as ideias, as inovações trazidas pelas startups também vão avançando. Então, a gente pode trazer aí, no começo, aí, de exemplo de startups bem-sucedidas, aí, Google, YouTube, WhatsApp, a Meta, claro, Uber, que quebrou muitos paradigmas, são exemplos... O iFood, né, são exemplos de startups que deram certo. O que acontece? Startup, ela nasce para morrer. Seja para não dar certo, que é o que ninguém quer, ou seja para dar muito certo e virar uma empresa gigantesca. Então a startup é como se fosse aquele iniciozinho para ver se vai dar certo ou não. Ela tem um sistema de crescimento diferenciado, não nasce como uma empresa convencional, pode surgir de uma empresa convencional, mas ela não nasce de uma empresa convencional. E é por isso que essas startups, elas encantam muito, porque elas têm um potencial muito grande de crescimento, quando dá certo. E como ela tem um potencial enorme de crescimento, ela fica no radar econômico. Então, as bolsas, todo mundo ficam ali, investidores, bancos, todos ficam em torno daqueles que podem dar certo com investimentos e tudo mais, e aí, quando dá certo, né, faz a oferta pública, vira uma empresa gigantesca, e aí deixa de ser uma startup. E com esse interesse muito grande, as startups também criaram uma cultura. Né? Começa lá no Vale do Silício e tal, eles chamam de ecossistemas, que é uma analogia com a área da biologia e tal. Então eles criam vários ecossistemas. Em Londrina tem um ecossistema Pé Vermelho. Em Belo Horizonte tem um ecossistema muito grande. Londrina, eu acho que é uma das maiores, uma das cidades que mais tem startups no país. Por incrível que pareça, eles já achavam Londrina uma cidade do interior, não tão velha.
né, novinha cidade em comparação a São Paulo, em comparação a BH, mas é uma das, acho que salvo engano, chegou a ser a quarta cidade com maior número de startups. Belo Horizonte tem um ecossistema grande e São Paulo, que é o maior ecossistema do país, que envolve. O ecossistema, a gente fala assim, é a questão da cultura, que envolve as universidades. Então aqui em Londrina a gente tem a UEL, a própria casa aqui, a Universidade Tecnológica Federal, que envolve tecnologia e por isso que acaba tendo um ecossistema aqui, né? Envolve o poder público, com incentivos, envolve a própria sociedade com a utilização desses serviços. Então envolve toda essa, várias partes da sociedade que envolve para a existência dessas startups, e por isso se chama de ecossistema. São essas entidades que trabalhando juntos lá, em sincronia, que acaba possibilitando o nascedouro dessas startups. Então é nesse cenário que existem as startups. Ela existe para um crescimento vertical, enquanto a empresa é um crescimento horizontal, né? Que a gente pega como exemplo, eu quero abrir um comércio, você vai ter que juntar dinheiro para o estoque, juntar dinheiro para a estrutura, aluguel, isso é um crescimento horizontal. Startup não, eu tenho um produto aqui que eu quero escalar e dando certo vai atingir milhares de consumidores, e aí é onde o crescimento dela a gente chama de vertical, né? Então eu trouxe aqui, Vini, um conceito de um autor chamado Eric Ries, escreve R-I-E-S, mas a pronúncia é Ries. Ele fala o seguinte: uma startup é uma instituição humana projetada para criar um novo produto ou serviço sob condições de extrema incerteza. É aquilo que eu falei, a startup nasceu para morrer. Seja dando certo, virando uma grande empresa, aí deixa de ser startup. Claro que culturalmente as pessoas continuam, aquela startup gigantesca, mas ela deixou de ser uma startup porque ela já virou um conglomerado econômico até. Ou não deu certo, vai morrer, né? E nesse mundo de incerteza é onde as empresas elas surgem, e a gente ouve as histórias assim, ela começou tentando tal serviço e mudou para apresentar tal serviço. Que no mundo das startups eles chamam de pivotagem. Ela pivotou, ela mudou. O Instagram surgiu com a intenção de fazer um serviço de check-in. Você tirava foto para fazer o check-in lá. Mas as pessoas começaram a usar o Instagram só para usar os filtros. Então ela acabou virando uma rede social de foto. Pivotou e acho que é a de maior sucesso, né? Hoje o TikTok está quase igual. A quantidade de retenção do TikTok ela é maior do que a do Instagram, até do que o YouTube. Eu vi no outro podcast dos sócios, né? Então ele consegue reter um pouco maior, mas os dois são os maiores, né? E o Instagram também é do grupo da Meta, que era uma startup. Eu acho que o YouTube foi comprada pela Google por 1,6 bilhões, era uma startup, a ideia era assim, faz um videozinho seu e você consegue publicar na internet. A internet naquela época era bem mais simples, né? E tanto que algumas empresas faziam promoções, grava um videozinho aqui, quem tiver mais like vai ganhar uma câmera, alguma coisa assim, né? Era muito comum. E essa empresa foi comprada na época por 1,6 bilhões, alguma coisa que você teria que olhar com mais calma. Mas eram nessas cifras. O WhatsApp também foi comprado por uma cifra bilionária. E é onde ela deixou de ser uma startup funcional e virou uma grande empresa. Não significa, como sendo startup, que é aquela empresinha na garagem. Embora possa começar assim, na garagem eu tenho uma ideia, um computador, né, eu tenho uma inteligência enorme, vou montar aqui uns comandos, vou montar um serviço, vou resolver essa dor, né, e pronto, sou uma startup. Sim, realmente, pode ser que seja uma startup, mas também ela pode chegar a várias etapas de investimento, chegar a ter até um alto volume de dinheiro, até se tornar uma grande empresa. Aí ela deixa de ser uma startup. A gente pode até falar isso, se der tempo, falar isso com um pouco mais de detalhes. Tem esse crescimento vertical. E geralmente quando a startup está com uma ideia legal, está com um produto minimamente viável, ela, se for bem aceito pelo público que é o destinatário desse produto, ela vai escalar muito rápido. E aí que surgem os problemas jurídicos. Se não tem uma boa estrutura, um bom estudo prévio, pode surgir alguns problemas societários, com consumidores, com investidores, porque grande parte dessas startups tem uma ideia muito boa, mas falta capital. Então tem que ter uma boa estrutura,
para procurar um bom investidor, para fazer, que eles falam, um bom pitch, conseguir investimento e angariar mais recursos. Qual que é o papel lá do operador de direito para auxiliar o empreendedor de uma startup com essas situações? Tá, vamos lá. Esse cenário que você apresentou, Vini, eu vou só abrir um parênteses aqui antes para falar que é o reflexo da extrema incerteza. Tá? A startup, ela cresce nesse cenário de extrema incerteza. Ela não sabe se o produto vai dar certo, não sabe se vai ter recurso, não sabe se vai ter mercado, não sabe qual que é o tamanho desse mercado, e aí por isso que ela começa pequenininha. Porque se der algum problema, o prejuízo não é tão grande. Dentro da sua pergunta tem 3 colunas principais que eu vejo. Primeiro, documentos jurídicos necessários para você ter com seus colegas ou pessoas que você... Isso daí a gente pode falar. Problemas jurídicos com relação ao investimento. A gente também pode falar um pouco sobre investimento, né? E até questões trabalhistas que as pessoas podem imaginar que não vão ter, mas podem ter, tá? Então vamos começar. Eu não vou conseguir falar de maneira tão separadinha assim, igual eu identifiquei, mas vou tentar. Quando começa, eles falam assim, que o investimento é chamado de bootstrapping, que é aquela alça da bota atrás, assim, que você mesmo veste. Que a ideia é o seguinte: o investimento inicial é do próprio empreendedor. Ele junta suas economias lá, investe na ideia dele, sai do trabalho diário dele, de 8 da manhã até as 6 da tarde, e à noite ele vai lá e fica trabalhando na ideia dele. Esse é o primeiro ponto. Até aí você não vai ter problema com ninguém. O dinheiro é seu, você não tem sócio, né? Então tá lá de boa. Com o tempo, você pode ter também o que eles chamam de FFF, que é um anagrama para Family, Friends and Fools, que é aquele dinheiro assim, que quem te entregar esse dinheiro não tem certeza se esse dinheiro vai ser devolvido para você. Então assim, ou vai ser alguém da sua família, ou vai ser alguém que chamam de fools, né? Uma tradução literal seria um cara meio besta, né? Que não sabe o que fazer com a grana, né? Ou os amigos, que de repente você tem aquele amigão assim, não, eu vou investir, então, né? E aí é o segundo ponto. Até aí você também não vai ter muito problema, certo? O problema começa quando você junta com mais alguém para fazer essa ideia virar realidade. Para isso, aí você pensa, pô, mas eu não tenho nenhum recurso, vou abrir um estatuto, abrir uma sociedade, pagar contador, que é o primeiro obstáculo que alguns enxergam. Quem é mais formalista, né? Porque a pessoa que é empreendedora, está lá na gana vai fazer independente desses documentos, o que vai dar problema. Existe um documento que tem sido aceito chamado de term sheet. Sheet, em inglês, traduzindo livremente, é um pedaço de papel. E term são os termos. Então, o primeiro documento que pode surgir havendo 2 aí é esse termo. Ó, nem que seja assim, vamos combinar o seguinte: vai ser assim, eu vou trabalhar assim, se tiver dinheiro vai ser retirado assim. Eu tive que fazer um documento desse aí em 2012, para fazer um podcast. 2022, 21, 22. Então esse é o primeiro documento, que não é nada tão formal, porque no começo, né, esse investimento é pequeno. Depois começa a ter, dando certo, você tem lá um produto mínimo viável. O que é o produto mínimo viável? Pensa num carro. Para um carro ser produzido, tem que ter toda uma gama de engenharia por trás. Não só a gama de engenharia do desenvolvimento do carro, mas tem que ter uma gama de engenharia para o desenvolvimento das máquinas que vão fabricar aquele carro. Então são os gabaritos, tudo mais. Então, imagina a quantidade de esforço e dinheiro que você precisa para inventar um carro e vender o carro. No mundo da startup, eles pegam essa ideia e falam o seguinte: o problema não é o carro, o problema é o transporte. Então eu não vou inventar um carro pronto, eu vou inventar algo que a pessoa possa pegar e se transformar do ponto A ao ponto B no mínimo possível, no menor custo possível. Então a gente pode pegar assim, pensa num skate. Ó, esse é o meu primeiro produto, é o skate. Uma prancha com 4 rodinhas, mas que numa descida vai te levar do ponto A ao ponto B de graça. Você não precisa... O carro vai fazer isso? Pode fazer isso por você. Mas o meu skate também. A tantos centavos. Pronto, ele já criou um produto mínimo viável e vai lançar no mercado para ver como que o mercado aceita isso. Tal.
E aí depois vai tendo as inovações. Toda hora você não vê lá no celular, ó, seu aplicativo foi atualizado, o seu software foi atualizado. Então, são essas inovações que eles vão incrementando. Essa é a ideia do crescimento da startup. Ela não entrega o produto pronto. Então, muitas vezes, a ideia é muito boa, ele tem um produto mínimo viável ali, com um recurso mínimo que ele tem. Aí vem os investidores. Um dos primeiros investidores que todo mundo fala é o investidor anjo. Né, que olha a ideia e fala, não, eu vou investir nessa ideia aqui. Ele não entra como sócio, tá? Ele é investidor. Ele tem algumas qualidades. Tem a lei do investidor anjo, né, também. Tem, é uma lei complementar. Né? Eu acho que acelerei aqui, eu estava querendo falar sobre essa lei um pouco depois, mas tudo bem, existe uma lei complementar, que depois a gente fala das regras, mas aí existe um investidor anjo, que basicamente ele vai falar o seguinte, olha, eu gostei da sua ideia, vou investir, entrar com dinheiro, mas ele vai entrar com know-how. Normalmente algum empreendedor que já está no mercado, cometeu suas falhas, sabe sair delas e vai orientar, olha, eu acho que se for por esse caminho vai dar problema, se for por aquele caminho é melhor, vem aqui que eu tenho pessoal para conversar com você. E aí tem esse investidor anjo que vai entrar, seja investindo como um empréstimo de capital, ou seja investindo com uma cota mínima, uma opção de compra de cota mínima para ele revender com lucro depois. Então esse investidor anjo. E aí tem lá os fundos de investimento, tem daí depois a partir daí é uma série de figuras que existem aí que podem investir nessas startups até o ponto que ela chega numa maturação tão grande, um movimento tão grande, que daí elas fazem as IPOs, as ofertas públicas, se transformam em sociedades anônimas e tudo mais. Aí, bom, eu falei então de umas formas de investimento, até fui um pouco além, mas né, tem essa questão de investimento. Quando vem o investidor anjo, a empresa ela já tem que estar um pouco mais madura, seja com figuras, a gente chama de figuras jurídicas mais claras, seja com o tal do CNPJ, né, vamos colocar assim entre aspas, ou uma figura mesmo, o próprio empresário ali, para fazer esse contrato, né, para ter nome nas coisas, vamos colocar assim entre aspas. E aí já parte para uma questão mais estatutária, que a gente no mundo jurídico já conhece, um pouco mais convencional, são as sociedades, né, você forma uma sociedade, registra ali bonitinho, tal, até porque se está entrando investidor anjo, é porque você já entrou com recurso. Então tem recurso suficiente para você fazer essa formalização. Especialidade, especialmente naquelas que envolvem um conhecimento de tecnologia muito alto e muito específico, que é segredo mesmo, e aí você pode fazer esse termo de confidencialidade, que é mais comum assim, nas startups você sempre também tem aquele caça-talento, que é aquele cara que manja muito da tecnologia, manja muito daquele instrumento que você precisa, e aí você vai lá conversar com ele e fala, olha, eu tenho uma ideia aqui, e a minha ideia é essa. Uma vez que você soltou a ideia no ar, você não recupera ela de volta. Está no ar. E a forma com que você tem de resguardar isso para você, porque a ideia é sua, é por meio desse documento, NDA, né? O termo de confidencialidade, que você pode colocar lá, olha, daqui para frente, se você precisar conversar com alguém, trocar uma ideia sobre isso aqui, você pode comentar até aqui, até tais pontos. Mais que isso você não pode, porque a ideia é minha e a gente ainda não fechou nenhum tipo de contrato, não fechou nenhum tipo de acordo. Tem um convidado nosso que participa muito aqui do podcast, que é o Marino, que ele tem muita dificuldade, que como ele trata dessas questões tecnológicas da UEL, e a UEL é uma instituição pública, então como que eu vou trabalhar com essa questão de sigilo numa instituição pública que a Constituição fala que tem que ter transparência e publicidade? Então ele também tem que se virar nos 30 aí para cuidar de toda essa questão, mas é uma cláusula extremamente importante, porque você está tratando de uma tecnologia, você está tratando de uma inovação, de uma ideia nova, você não pode simplesmente ser omisso ou irresponsável e sair divulgando, e depois alguém pega a sua ideia, mais preparado que você, com mais recursos, vai lá e torna essa ideia já viável e ele começa a colher os frutos dessa sua ideia. Então este é um outro documento que eu acho que inicialmente as startups têm que ficar, né, o empreendedor tem que ficar meio, né, o empreendedor, a empreendedora tem que ficar meio atento aí. E as questões trabalhistas, que daí
Eu acho que isso daí é muito mais fácil você conversar com um advogado especialista na área, mas as questões trabalhistas elas são muito claras, não tem muita dúvida com relação a quem trabalha para a empresa diretamente na sua essência. Porque vai ter problemas quando você envolve usuário e usuário que ganha dinheiro com seu aplicativo, tais como iFood e Uber, que a gente sabe que tem muito problema. Ora reconhece, ora não reconhece, né? Salvo engano, tá no TST para dar uma palavra final, mas também não sai. Então, mas na parte da empresa em si, isso é muito claro. Ou você entra no regime de empregado, ou estagiário, ou seja, como for, ou existem aquelas questões que a gente chama de instrumentos que permitem que a pessoa tenha opção de compra, de cotas e tudo mais, e que, embora ele não possa trocar o seu serviço por cotas, é possível que ele trabalhe com a promessa de compra de cotas ou receber tudo aquilo em dinheiro como remuneração de um autônomo. Claro, ou você entra no regime de empregado, ou estagiário, ou seja, como for, ou existem aquelas questões que a gente chama de instrumentos que permitem que a pessoa tenha opção de compra, de cotas e tudo mais, e que, embora ele não possa trocar o seu serviço por cotas, é possível que ele trabalhe com a promessa de compra de cotas ou receber tudo aquilo em dinheiro como remuneração de um autônomo. Lá, e nesse ponto que você comentou do vínculo de trabalho entre funcionário, empregado da plataforma, você citou a Uber, né? Então, atualmente tem uma briga muito forte entre o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O TST, ele entende que tem vínculo de emprego, né, um contrato de trabalho entre o motorista parceiro e o aplicativo, a plataforma, que era startup e hoje já é uma empresa consolidada. E o STF entende que não, que é uma relação civil comum, não é uma relação de contrato de trabalho. E está tendo muito divergência, e agora está na mão de fazer a pacificação. O STF até chamou a atenção do TST nesse tema, porque dentro do Poder Judiciário também tem uma hierarquia. Então o STF, ele é o guardião da Constituição. Todas as matérias constitucionais se concentram lá e ele dá a última palavra. E o TST, ele é o que dá a última palavra nas matérias afetas à relação de emprego, de trabalho. Porém, a parte do trabalho também tem previsão constitucional, é um direito social, artigo 7º. E tem outros também artigos que falam sobre a relação de emprego, a livre iniciativa e tudo mais. E a palavra do STF hoje é que não tem Então, vínculo. esse é o tamanho da discussão que eu estou falando. Que dá insegurança jurídica. Dá jurídica. muita discussão, dá muita insegurança jurídica e vai impactar demais. Uma decisão definitiva dessa, ela vai impactar demais. Nas startups, a gente fala o seguinte, não tem como você, o advogado ou advogada padrão, vai chegar nas startups e vai falar, tudo isso que você está inventando aí não pode. Ó, isso tem lei contra, isso tem lei contra, isso tem lei contra. Ou seja, como que você vai encontrar no meio jurídico espaço numa consulta de uma empresa que nasce com o propósito de quebrar paradigma, de quebrar o que já existe. Ele vai quebrar, inclusive, as relações sociais existentes. Então, esse é o tamanho. Não estou falando que esse é o papel das startups, o que as startups só existem se quebrar paradigmas, se quebrar relações. Não é isso. Mas existe o potencial de. Então, um advogado, uma advogada que chegar lá numa startup e começar a falar, olha, não faz desse jeito, isso está errado, ela vai engessar o negócio, né? Então, ela vai ter que, essa pessoa, esse profissional vai ter que lidar com um risco. Existe o risco de acontecer isso. Existe o risco de mudar isso, né? Da mesma forma que existe o risco de vir uma decisão judicial desfavorável, especialmente assim, vai envolver dois pontos críticos, trabalhista e consumidor. São dois pontos críticos que as startups poderão enfrentar no futuro, e se falar para ela não pode isso, não pode aquilo, vai engessar. Às vezes não
não é algo que é definitivo, esse não pode. Você tem que tomar cuidado para não ter esse engessamento, essa ideia que vai engessar o negócio. Você pode tomar algumas cautelas. Olha, existe a possibilidade de dar problema nisso, existe a possibilidade de dar problema naquilo, já deixa aportado um capital para esse tipo de risco, que se surgir e o pior cenário falar que não pode, as startups elas são muito boas em pivotar também. Se aqui não está podendo, no futuro, e ver realmente que depois de várias tentativas de viabilizar o negócio, porque as startups são isso. Vamos ver se é viável. Abro o produto mínimo viável, lanço no mercado, deu certo, deu bom para as pessoas, ele continua e vai dando seus upgrades. Que é aquela ideia da metodologia ágil que a gente comenta, né? De que Exatamente. o consumidor participa da construção do produto, né? Então vai para o mercado, usa, que quando você está aí com o seu Instagram, enfim, você vê, olha, atualização, melhorou isso e tudo. É justamente nessa ideia. Isso, o startup sempre vai melhorar, ou vai pivotar, como foi o caso do Instagram. Então não dá para ter um pensamento, olha, isso aqui você só vai fazer se você fizer o registro no NPI. Não, às vezes é recomendável? É recomendável. Mas diante da circunstância concreta, às vezes compensa, a pessoa já lança, paralelamente já faz o registro. Existem discussões de que vale a propriedade intelectual de quem formalizou o registro primeiro, não é nem de quem teve o deferimento primeiro, mas de quem formalizou primeiro, havendo discussões, inclusive nesse sentido. Então existe discussão? Existe discussão. Há um risco? Há um risco. Mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos tentar resolver essa dor e ir para frente. Posso... À vontade. Como que está a legislação hoje no Brasil em torno das startups? Se for da lei complementar do investidor anjo, já existe assim regulamentos específicos? Como que está esse cenário? Existem algumas regras, não necessariamente voltadas para as startups. Essa questão do investidor anjo e tudo mais, ela foi inserida dentro da lei complementar 123 de 2006, que é das micro e pequenas empresas, né? Até porque o limite do investidor anjo está dentro do limite das empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas. Tem algumas regulamentações da Comissão de Valores Imobiliários, como por exemplo dos crowdfunding, até quanto pode ir e tudo mais, mas acho que são temas um pouco assim, vamos dizer assim, não muito interessante no cenário que a gente está trazendo, inaugurando esse tema startup, né? Mais para frente, de repente, a gente pode falar só sobre os investimentos, que é uma matéria muito interessante. Mas crowdfunding é aquela ideia assim, olha, eu vou lançar esse produto aqui, já está meio que pronto, só que eu preciso de recurso. Aí às vezes as pessoas saem na internet e faz tipo uma vaquinha. Ó, quem pagar $100 vai ter esse produto por tantos dólares, porque o lançamento dele vai ser muito mais caro, vai ser o dobro disso, uma forma. E também as crowdfundings de equidade, que você vai ter um capital social lá, você vai participar do capital social da empresa, vai ter um investimento para você ter um retorno como um investimento mesmo, como se fosse qualquer outro investidor na empresa. Então existe uma regulamentação disso daí. E aí são as próprias leis gerais, CLT, Código Civil. Acho que hoje a gente conseguiu cobrir bastante parte do terreno das startups. Espero que essas informações sejam úteis para os empreendedores, para os nossos ouvintes interessados em startups. Tem muito tema ainda para a gente explorar com outros episódios. E aguardo aí os nossos ouvintes para acompanhar a evolução desse tema aqui muito interessante. Obrigado hoje pela sua exposição. Também o nosso convidado Renan também fez boas colocações e colaborou com o nosso episódio. Agradeço também. Então, obrigado, Vini, obrigado, Lai. Foi um prazer estar aqui com vocês, aprendendo também sobre startups. E fico à disposição aí para novos convites. Para quem quiser nos seguir nas redes sociais aí, no Instagram é Renan Quintal. É isso aí, gente. Muito obrigado.